Deus, declaro aberta a sessão. Convocando, para a gente formar o quórum, o conselheiro Sérgio, conselheira Ana Raquel. Leitura do plenário da ata da sessão anterior. Ata da 36ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 11 dias do mês de outubro do ano 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob presidência da senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, no exercício da presidência, reunidos os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira substituta Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela doutora procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. Havendo número para deliberar, a excelentíssima senhora presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, a excelentíssima senhora presidente registrou a presença dos alunos do curso Administração Pública UFAL, campus Arapiraca, em visita ao Tribunal de Contas no projeto TCEAL Portas Abertas, realizado pela Escola de Contas através da direção e chefia do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 13.430/2012, adiado para a próxima sessão. Relator, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 51.90/2010, retirado de pauta. Relatora, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 51.97/2014, prestação de contas de governo e exercício financeiro de 2013. Aprovado parecer prévio pela rejeição das contas. Nesse momento, a excelentíssima senhora presidente passa a presidência para a senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, que, assumindo a presidência, continua a ordem do dia. Relatora, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 13.838/2014, descumprimento de obrigações, aprovado o Acordo 128. TC 15.188/2014, descumprimento de obrigações, aprovado Acordo 129. Não havendo mais processo a relatar, a excelentíssima senhora presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Discussão no ato. Em votação, conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Conselheira Raquel. De acordo. Conselheiro Sérgio. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Antes de facultar a palavra, queria fazer dois comunicados. A conselheira Rosa tirou 15 dias de férias, e o conselheiro Alberto Pires está num curso referente a treinamento sobre PPP. E o conselheiro Fernando já estava de férias. E também estamos seguindo um decreto do governador com relação ao feriado do dia 28 do funcionário público. Nós estamos puxando para o dia 24, na segunda-feira. Então, nós estamos acompanhando o executivo puxando o feriado do dia 28 para o dia 24. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e a doutora Estela, representante do Ministério Público. Não tenho quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, membros do Ministério Público, doutora Estela, que oficia nesta corte. Eu tenho na pauta de hoje apenas um processo, aquele que eu acho que foi adiado a semana passada, que é o processo TC de número 13430 de 2012. Esse processo ele é uma sanção aplicada ao senhor Eduardo Seton Sampaio da Silva, gestor à época da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, da Inovação, conforme devidamente identificado no processo em epígrafe, por descumprimento da legislação vigente, em especial a Resolução Normativa 2 de 2003, referente ao não envio no prazo regulamentado do convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que culminou com a aplicação de multa decorrente do Acórdão 460 de 2013, aprovado pelo Pleno desta Casa na sessão realizada no dia 1º de outubro daquele ano. Por intermédio do processo TC de número 14818 de 2013, o referido gestor apresentou recurso de reconsideração ao acórdão retrocitado. Não se contata nos autos a certificação de trânsito em julgado.
objetivando a devida instrução processual em atendimento ao normativo legal vigente, em especial ao regimento interno desta Casa. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas deste tribunal para análise e emissão de parecer sobre a matéria, que se manifestou por intermédio do parecer de número 2557/2020, exarado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Eu já vou dar uma continuidade no voto. De início, cabe registrar que os presentes autos não tratam de prejuízo ao erário, mas de imputação de débito ao gestor, decorrente de aplicação de multa promovida por este acordo de contas, embasada nos normativos legais vigentes, em especial a lei orgânica e regimento interno desta Casa, haja visto o descumprimento das obrigações, infringindo o disposto na citada legislação. Ante exposto, decido trazer os presentes autos para apreciação do plano desta Corte, por tratar de recurso de acórdão prolatado por este plenário, pelo reconhecimento da prescrição, considerando a data do fato gerador, afastando qualquer prosseguimento processual, haja vista a incidência prescricional, estando prejudicada a pretensão punitiva deste TCE, com a base na súmula 1 desta Corte de Contas. Pela nulidade do acórdão do número 460/2013, que aplicou multa ao senhor Eduardo Seton Sampaio da Silveira, gestor à época da Secretaria do Estado da Ciência, da Tecnologia e Inovação, reconhecer como prejudicado o recurso interposto contra decisão nula, pela ciência da presente liberação do gestor acima mencionado e pela publicação do acórdão do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas. É assim como voto, senhor presidente. Doutor Estela. Na sessão passada, o processo foi trazido e surgiu uma dúvida em relação à ocorrência ou não do trânsito em julgado nos autos. Pelo que relatado agora pela conselheira Maria Cleide, não houve o trânsito em julgado, havia um recurso pendente de julgamento e foi verificada ainda a nulidade do acórdão que foi prolatado nos autos. Então, nesse sentido, superada a dúvida trazida pelo que constava do relatório do parecer do Ministério Público de Contas, não tendo havido trânsito julgado e tendo havido transcorrido mais de 5 anos desde o último ato processual, então foi reconhecida também a nulidade do acórdão. Não haveria sentido em dar continuidade se desde a data do fato gerador também houve o transcurso superior ao prazo de 5 anos, devendo ser reconhecida a prescrição. Em discussão, processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheiro Anselmo. Conselheiro Rodrigo. Considerando que é prescrição da pretensão punitiva, né, eu estou acompanhando a relatora, a eminente relatora. Raquel. Também acompanho a relatora, senhor presidente. Sério. Com a relatora, senhor presidente. Aprovado. Continua com a palavra, conselheiro Anselmo. Excelência, eu não tenho processos pautados, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhora membro do Ministério Público, doutor Estela. Senhor presidente, eu tenho para relatar, inicialmente, o processo TC de número 5090/2014. Se trata de prestação de contas de governo referente ao exercício financeiro de 2013 do município de Capela. Possui como responsável o senhor Luiz Eustáquio Silveira Moreira Filho. Documentação em análise foi protocolada nesta Corte de Contas no dia 30 de abril de 2014. Eu normalmente, presidente, eu encaminho no dia anterior minuta dos votos, distribuo a todos os julgadores, ao Ministério Público de Contas, mas nesse caso específico o voto eu só consegui concluir agora pela manhã, momentos antes da sessão, de modo que eu não consegui fazer o encaminhamento de forma antecedente. Os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização Municipal de Fafon, que elaborou o relatório AFO de Fafon de número 175/2014, concluindo que, sob o aspecto técnico-contábil, a prestação de contas do aludido exercício encontrava em condições de merecer parecer prévio favorável à sua aprovação. Em 15 de julho de 2019, os autos foram encaminhados ao gabinete deste relator, que por seu turno proferiu a decisão simples de número 35/2022, determinando a citação, chamamento em audiência do ex-prefeito, senhor Luiz Eustáquio Silveira Moreira Filho,
para apresentar defesa barra justificativa quanto às irregularidades destacadas, ao passo que também determinou a notificação do atual gestor, senhor Adelmo Moreira Calheiros, para que apresentasse os documentos apontados na decisão. Ressaltamos que em 1 de dezembro de 2020, o ex-gestor recebeu a citação, mas não compareceu aos autos para apresentar defesa. Em 4 de agosto de 2015, aqui deve ser 2021, este relator proferiu despacho eletrônico determinando o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer conclusivo, de modo que o Ministério Público, por meio do parecer de número 2688/2022, da 2ª Procuradoria de Contas, opinou pela emissão de parecer prévio no sentido de rejeição das contas de governo do prefeito Capella, considerando os seguintes aspectos. Item 1, utilização excessiva de créditos suplementares. Item 2, déficit orçamentário de R$ 557.594. Item 3, fortíssima dependência econômica do município com relação às transferências constitucionais. Item 4, omissão material no dever de prestar contas com relação aos gastos com saúde e educação, diante da ausência de documentos que possibilitem a análise qualitativa de tais despesas, vícios também que se aplicariam aos gastos com Fundeb. Item 5, possibilidade de aferição do cumprimento dos limites e regras do artigo 29A da Constituição Federal. Item 6, extrapolação dos limites máximos relativos à despesa com pessoal. E, por fim, senhor presidente, a ausência do REREL de 2013, relatório resumido da execução orçamentária. Este é o relatório, senhor presidente. Eu apenas reitero os termos do parecer 2688/2022, cujas irregularidades foram relacionadas pelo conselheiro Rodrigo, manifestação essa que conclui pela rejeição. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, inicialmente nós fizemos a análise da documentação obrigatória encaminhada ao Tribunal de Contas. Nós constatamos o não encaminhamento do PPA, o não encaminhamento do Inventário Geral de Bens e Valores, o não encaminhamento do relatório resumido da execução orçamentária e o não encaminhamento dos relatórios de gestão fiscal exercício financeiro 2013. Nesse ponto aqui, o Ministério Público destacou o não encaminhamento apenas dos relatórios resumidos da execução orçamentária, como causa justificadora da rejeição de contas. E nosso gabinete, acompanhando o vasto conjunto de precedentes firmados na Corte, a partir daí nós entendemos que o não encaminhamento do REREL, assim como o não encaminhamento do PPA e dos relatórios de gestão fiscal, seriam causas suficientes a justificar o opinativo pela rejeição das contas. Haja vista que estas omissões representam não apenas mero descumprimento formal, mas representariam ausência parcial no dever de prestar contas, o que impossibilita, por exemplo, a análise circunstanciada de determinados pontos de controle, como, por exemplo, o limite de despesa com pessoal e análise dos resultados primários e nominais preconizados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Na sequência, nós analisamos os instrumentos de planejamento, o PPA ficou prejudicado, fizemos a análise da LDO, analisamos na sequência a LOA, que veio a ser veiculado por meio da Lei Municipal de número 774/2012, a qual estimou as receitas e fixou as despesas em R$ 42.910.000. A referida lei também autorizou, em seu artigo 5º,
a abertura de créditos suplementares em até 40% da receita prevista para o ano de 2013. Na sequência, passamos a análise da alteração do orçamento, verificamos que houve a suplementação em valor correspondente a 29,61% da receita estimada, abaixo, portanto, do patamar de 40%, que havia sido preconizado no artigo 5º da LOA. Nesse aspecto, nós mencionamos aqui a impugnação do Ministério Público de Contas, e apesar do parquê se manifestar no sentido de que houve utilização excessiva de créditos suplementares, este relator entende por destacar 2 pontos. Primeiro, que os créditos suplementares foram executados dentro do preconizado no artigo 5º, portanto, quanto à legitimidade, estaria coberto. O segundo ponto é uma análise de razoabilidade e boa prática da administração pública. E quanto a este item, acompanhando o IEGM, nós entendemos que a fixação em patamar acima de 20% é uma prática não recomendável, e que demonstra uma certa ausência de planejamento, um planejamento inadequado, orçamentário, ressaltando, todavia, que o seu enfrentamento deve ser dado não pela técnica sancionatória, mas pela utilização de recomendações e ressalvas direcionadas ao gestor. De modo que eu estou acompanhando o Ministério Público apenas quanto à necessidade de expedição de recomendação ao gestor, orientando quanto à boa prática, que seria a fixação ou encaminhamento do projeto de lei dentro de um patamar razoável de 20%. Mas não estou considerando para fins de rejeição de contas, senhor presidente, esse ponto específico. Na sequência, passamos a análise orçamentária, financeira e patrimonial. Destacamos que o município arrecadou receitas na ordem de R$ 39.050.000, o que representa R$ 3.860.000 a menos do que o que havia sido estimado, que pode representar uma insuficiência de arrecadação. Demonstrativo aponta ainda que as receitas tributárias representaram cerca de 2,44% do total das receitas municipais, conforme quadro que fizemos reproduzir no voto. Então, por exemplo, a título de IPTU, havia uma previsão orçamentária de arrecadação de R$ 38.700, mas houve uma efetiva arrecadação de R$ 20.324. A título de imposto de renda retido na fonte, houve uma previsão de R$ 360.274 e uma efetiva arrecadação de R$ 514.771. Então, esse imposto, houve um excesso de arrecadação. Com relação ao ISS, havia uma previsão de R$ 530.000 e uma efetiva arrecadação de R$ 242.399. A título de ITBI, uma previsão, uma estimativa de arrecadar R$ 90.000 aproximadamente e uma efetiva arrecadação de R$ 69.572. Nesse aspecto, senhor presidente, o Ministério Público aponta também como sendo causa de rejeição a fortíssima dependência econômica do município com relação às transferências constitucionais. E nós discordamos do parquê, do pronunciamento do parquê, com a devida vênia, uma vez que entendemos que a forte dependência econômica é uma demonstração clara de que boa parte dos municípios alagoanos, e aí eu falo não só os alagoanos, mas no Nordeste todo, né, carecem de uma política efetiva, não só de esforço fiscal, mas uma política efetiva de desenvolvimento econômico. Já visto que essas fontes de arrecadação, elas estão relacionadas, o ISS, a atividade econômica local. Então, quanto maior a atividade econômica local, maior a arrecadação de ISS, quanto menor
a atividade econômica também menor arrecadação. Então, o problema é um problema estruturante, é um problema histórico, é um problema que precisa ser resolvido de forma colaborativa entre todos os atores que fazem parte do sistema, inclusive do sistema de controle externo. Não sendo, portanto, voltando ao voto, não sendo, portanto, minimamente razoável aplicar a técnica sancionatória para um problema que é histórico e não se concebe ser resolvido em um passe de mágica, né? Do quadro acima, podemos perceber que houve um esforço fiscal para a arrecadação do imposto de renda retido na fonte, né? Então, a título do imposto de renda retido na fonte, nós tivemos uma previsão de R$360 mil, mas uma efetiva arrecadação de R$514 mil. Houve um esforço fiscal aqui, talvez pelo fato de ser o tributo mais fácil de ser fiscalizado, porque ele é retido na folha de pagamento, né? Com relação aos demais tributos, nós tivemos uma insuficiência de arrecadação. E aí a grande pergunta que a gente pode fazer aqui até que ponto seria economicamente viável, seria vantajosidade para a administração, criar toda uma estrutura, presidente, de fiscalização arrecadatória, para que a gente possa, logicamente essa estrutura tem um custo, né, para que a gente possa aumentar a arrecadação do IPTU, por exemplo, de 20 mil para R$38 mil, conforme previsto na lei orçamentária. Então, esse eu acho que é um problema que tem uma certa complexidade e precisa de uma reflexão maior por parte do Tribunal de Contas com relação à atuação que nós devemos ter com a finalidade de ampliar a arrecadação tributária, né, visto que não é só uma falta de interesse por parte do gestor, muitas vezes, ou não, mas também é uma questão de desenvolvimento econômico local. A análise aponta ainda ter ocorrido um resultado deficitário na execução orçamentária no valor de R$557 mil, o que representa uma diferença de aproximadamente 1,4% do orçamento. E aqui nesse ponto o Ministério Público também levantou como causa para a rejeição de contas, né? Porém, pedimos vênia para discordar do pronunciamento do Ministério Público de Contas, e aqui é um entendimento que seria interessante a discussão, de repente, no plenário, para que a gente possa proferir um entendimento que possa ser o mais correto, né? Mais efetivo, uma vez que este relator, ao longo dos 5 anos em que está relatando o processo, veio adotando um posicionamento de tolerância com relação ao déficit orçamentário até 5% da execução orçamentária, seguindo o entendimento que vinha sendo pontificado, inclusive, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse foi um primeiro entendimento que nós buscamos a partir de um manual que nós usamos como referência no nosso gabinete para julgamento das contas de governo, né? Esse entendimento, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo evoluiu, né? E nós, tardiamente, acompanhamos essa evolução, de modo que a partir desse ano, nós passamos a entender, seguindo esse entendimento do TCE do Estado de São Paulo, passamos a entender, a partir desse ano, 2022, que o déficit orçamentário não deve ser tolerado, sendo causa de não responsabilização apenas o déficit que venha a ser coberto pelo superávit financeiro do exercício anterior, né? Desde que esse superávit, que passa a ser considerado como uma receita de capital, venha a ser utilizado em despesa de capital, em respeito, portanto, à regra de ouro preconizada na Constituição Federal.
Então, a pergunta que nós fazemos nesse momento, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras e excelentíssima senhora representante do Ministério Público, se esse entendimento novo, firmado no ano de 2022, a gente pode retroagir para aplicar a contas de governo do ano de 2013, né? E nesse aspecto não me parece razoável a gente retroagir esse entendimento que está sendo, o nosso gabinete está trazendo para os dias atuais, sob pena da gente ofender algumas garantias constitucionais, como da segurança jurídica e da confiança legítima entre o órgão de controle e o nosso jurisdicionado. Sem falar que não seria razoável fazer retroagir para julgar as contas de forma irregular, né? Então, pontuamos que o entendimento mais gravoso não pode retroagir em prejuízo da parte. Contudo, este novo entendimento passaria aplicado a partir das contas de governo do exercício financeiro 2022. E esse é um aspecto que a gente, de repente, pode discutir, se for o caso, evoluir esse entendimento, caso configure entendimento equivocado da nossa parte. Com relação ao balanço financeiro, a análise constatou que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 11.981.000, as despesas extra-orçamentárias foram de R$ 10.964.000, que o saldo do exercício 2011 foi de R$ 1.860.000 e que foram transferidos para o exercício financeiro subsequente um montante de R$ 2.320.000. Demonstrativo de variação patrimonial aponta ter ocorrido um superávit patrimonial de R$ 1.475.000. Demonstrativo da dívida fundada aponta que houve um endividamento do município, aliás, houve uma diminuição do endividamento do município em R$ 302.000. Na sequência, passamos a análise dos limites constitucionais com a educação. Verificamos que houve o cumprimento dos 25,49%. Nesse aspecto, o Ministério Público de Contas, senhor presidente, opinou pela omissão material do dever de prestar contas em relação aos gastos com saúde e educação, diante da ausência de documentos que possibilitem análise qualitativa de tais despesas, vistos que também se aplicam aos gastos com Fundeb. Eu pedi vênia para discordar da manifestação do parquê, haja vista que as contas devem e foram prestadas da forma e nos termos normatizados pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, especificamente com relação à saúde, educação e Fundeb, que o gestor encaminhou especificamente quanto a estas despesas toda a documentação exigida na resolução normativa número 002/2003, né? De modo que os balanços financeiros e orçamentários, por se tratarem de documentos públicos e gozam de fé pública, trouxeram uma visão não detalhada das despesas com educação, saúde e Fundeb, a qual venha a ser complementada ou deve ser complementada pela análise dos contratos que foram encaminhados ao tribunal, assim como pelas auditorias anuais que venham a ser realizadas, de modo que aquelas despesas que não possam ser consideradas como tais devem ser fundamentadamente glosadas pelo tribunal, né? E aqui está relacionado muito ao nível de maturidade com o qual a gente consegue fazer a auditoria desse ponto de controle, a documentação que é obrigatoriamente encaminhada ao Tribunal de Contas em cumprimento da resolução normativa aplicada na época pela 02 e a necessidade que a gente tem de sempre estar evoluindo os nossos normativos a fim de abarcar ou melhorar a qualidade da nossa análise. Concordo com o Ministério Público que a gente precisa fazer essa evolução permanentemente, constantemente, mas discordo com a devida vênia que a gente deve limitar as contas pelo fato de
a gente precisaria ter um detalhamento melhor a fim de verificar se houve esse detalhamento, a responsabilidade é nossa, né? E não do gestor. Na sequência, passamos à análise do Fundeb, mesmo argumento do Ministério Público de Contas, verificamos que houve um cumprimento do percentual de 73,56%. O Ministério Público levanta novamente a missão material do direito de prestar contas. Usamos o mesmo argumento do item anterior para discordar do entendimento do Ministério Público. Com relação à saúde, verificamos o cumprimento de 19,49%. Também o Ministério Público levanta o ponto relacionado à necessidade ou omissão material do direito de prestar contas. Com relação a gastos com saúde e educação, Fundeb, análise material, né? Nós discordamos profundamente daquele argumento trazido para despesas com educação. Na sequência, analisamos o duodécimo da Câmara Municipal, o repasse desse duodécimo, uma análise que ficou prejudicada, senhor presidente, uma vez que o demonstrativo permite identificar o produto da arrecadação dos exercícios tributários e das transferências efetivamente realizadas em 2012, se encontra no DEFAFON. O Ministério Público levantou como causa de rejeição das contas e eu menciono aqui, divergindo do Ministério Público de Contas, que essa impossibilidade de análise se deu em razão da estrutura do próprio tribunal, não com responsabilidade do gestor. É mencionado também na fundamentação do Ministério Público quanto à necessidade de fixação do valor do duodécimo na lei orçamentária anual. É o mesmo problema que ocorreu no processo relatado pela conselheira Ana Raquel, processo terceiro número 5197/2014, de relatoria da conselheira substituta Ana Raquel, julgado na sessão plenária do dia 11 de 10 de 2022, publicado no Diário Oficial do dia 17 de 10 desse mesmo ano, que culminou como conclusão na expedição de ressalvas e recomendações. A discussão já está toda ali naquele processo, na época existia uma dúvida por parte do gestor, havia consultas também, se aquele limite lá previsto na Constituição Federal poderia ser considerado como o valor fixado para o duodécimo. E o tribunal já se pronunciou dizendo não, ali é um limite, há uma discricionariedade política por parte do Poder Executivo de encaminhar a lei orçamentária anual, podendo fixar um valor diverso daquele preconizado no limite. De modo que ali foi expedida a recomendação para o gestor fixar na lei orgânica, naquele voto da conselheira Ana Raquel. Nós estamos acompanhando aquele precedente por entender como sendo o mais adequado ao enfrentamento da questão. Por fim, senhor presidente, eu trago aqui já para concluir as despesas com pessoal, né? O Ministério Público levanta a extrapolação do limite máximo de despesa com pessoal, aponta que houve a execução de 74,93% do correspondente à receita corrente líquida do município, portanto, o que é estabelecido no artigo 25, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui, talvez seja um ponto que a gente tenha uma certa discussão e também precise amadurecer. Eu estou aberto também à evolução do meu entendimento, senhor presidente, senhor conselheiro, senhores conselheiros. Que pese a constatação do descumprimento do limite máximo de despesa com pessoal, e essa constatação é verificada a partir da análise do balanço financeiro que nos é encaminhado, verifica-se que por não ter ocorrido a partir dessa análise
verifica-se que por não ter sido encaminhado, não terem sido encaminhados o relatório de gestão fiscal do exercício de 2013, ficamos impossibilitados de aferir se o gestor agiu de má fé. Se houve negligência por parte do gestor, normalmente nós consideramos que essa má fé ela é caracterizada como gestor de alertado pelo tribunal quanto ao descumprimento, a necessidade de fazer o adequamento nos dois patrimônios subsequentes, e essa má-fé ou negligência é caracterizada também, nós entendemos, quando o próprio gestor elabora o relatório de gestão fiscal, vislumbra que ao elaborar o relatório de gestão fiscal, estaria descumprindo os limites da lei de responsabilidade fiscal. Né? Porque a gente não tem condições de aferir pelo não encaminhamento dos relatórios de gestão fiscal. Né? Então, a gente não tem como aferir se houve agente negligentemente ou de não fé. É diferente, senhor presidente, quando o Tribunal de Contas, de posse desse relatório de gestão fiscal, ele entende que o cálculo elaborado pelo gestor, ele foi feito de uma forma inadequada, por não considerar determinado tipo de... Isso foi discutido na sessão anterior, do processo sem número de 2014, elaborado da relatoria do conselheira substituta Ana Raquel Sampaio Calheiros, julgado no dia 11 de 10 e publicado no Diário Oficial do dia 17 de 10 de 2022. Seria diferente, por exemplo, quando o gestor ele encontra o relatório de gestão fiscal que está cumprindo e o tribunal, a partir de uma análise, o cruzamento dessas informações com outros documentos contábeis, ele verifica que deveria ser inserido um determinado tipo de despesa ou deveria ser colocado na base de cálculo um determinado tipo de receita, né, desconsiderado. Portanto, quanto a esse aspecto, nós consideramos como elementos suficientes para caracterizar a má-fé do gestor esses dois pontos. Ou a emissão de alerta por parte do Tribunal de Contas, que não ocorreu, ou a detecção pelo próprio relator, no relatório de gestão fiscal, que estava descumprindo o limite, os limites do artigo 3 da lei de responsabilidade fiscal. Essa análise nós não temos como fazer, como não encaminhamento do relatório de gestão fiscal. De modo que nós, em razão do não encaminhamento do relatório de gestão fiscal, nós estamos considerando para fins de rejeição pública por considerar uma omissão parcial do dever de prestar contas apresentar a análise específica. Com relação à análise das metas fiscais, nós pontuamos também, não foi levantado pelo Ministério das Contas, também argumentamos que essa ficou prejudicada em razão especificamente do não encaminhamento do relatório resumido das execuções orçamentárias e por documentos de responsabilidade do gestor, né? De modo que nós estamos fazendo outros entendimento. O sentido de emitir parecer prévio nas contas de governo de São Luís, o Estado Federal do Brasil, visto o município de Capela, exercício financeiro de 2013, para emitir uma emissão de parecer prévio, considerando principalmente o não encaminhamento do PPA, o não encaminhamento do relatório das medidas de execução orçamentária e o não encaminhamento do relatório de gestão fiscal. Estamos fazendo voto polêmico para esse prévio pela remissão, reprovação das contas do Conselho, comparado com o artigo 31, parágrafo 1
parágrafo da Constituição Federal. O artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas. O artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320/64. E as demais legislações aplicáveis ao Tribunal de Contas. Com relação aos demais itens editados pelo Partido de Contas, nós estamos, com exceção da omissão material de 80 pontos e também da impossibilidade da inscrição do da Câmara Municipal, os demais nós estamos fazendo voto pela expansão e recomendação, Ok. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Conselheira Raquel. Eu não considerei, por entender que é um descobrimento meramente formal, e não é tanto por todas as coisas incluídas, né? E também há precedentes já nesse sentido, talvez não expresso, mas há precedentes, não acolhimento como causa de emissão de energia no inventário geral de valores. Esse foi o único ponto que nós não consideramos com relação à documentação. Eu queria só fazer acho importante essa discussão para que a gente possa evoluir nosso entendimento, né? Meu entendimento ele tá fechado aqui por voto, mas está aberto para que a gente possa sempre estar evoluindo. Não tenho compromisso com o equívoco, não. Com relação a esse ponto que foi mencionado pela conselheira Ana Raquel, né, que é a extrapolação do limite de despesa com o pessoal, eu acho que a gente, na dúvida, não dá para o tribunal opinar pela rejeição. Né? Aí eu discordo de Vossa Excelência. Na dúvida, eu acho que o entendimento do tribunal tem que ser em favor do réu, a não ser que a gente esteja. Mas, enfim, o tribunal ele acabaria sendo um tribunal também de exceção. Né? Se a gente passar a condenar na dúvida, né? A condenar na dúvida poderia acabar chegando se tornar um tribunal com a devida vênia, né? É o entendimento da conselheira Ana Raquel. O que eu ponderei é que a gente já estava considerando
o não encaminhamento dessa documentação como elemento ensejador de rejeição das contas pela ausência parcial no dever de prestar contas, né? Se ele tivesse encaminhado, eu concordo que a gente passaria a análise do conteúdo daquele relatório de gestão fiscal e análise e verificação se o gestor agiu com má fé ou de forma negligente. A gente teria elementos para fazer essa análise com mais propriedade. Eu não me senti à vontade para fazer essa análise exatamente pelo fato da ausência de documentos que me trouxessem mais subsídio para ingressar aí no elemento subjetivo do gestor. Sim. Esse caso, por isso a importância da discussão. Esse caso a gente a uma situação um pouco diferente, né? Se a gente comprovar, ou se o gestor comprovar que elaborou o relatório de gestão fiscal lá em 2013, dentro dos normativos e das recomendações dos pré-julgados expedidos pelo Tribunal de Contas, eu acho que não há que se falar em má fé por parte do gestor, né? Agora, se ele desconsiderava completamente ele desconsiderou completamente os pré-julgados, aí fica caracterizado que ele agiu de uma forma, no mínimo, negligente, né? No mínimo negligente. Ou se ficar caracterizado que com a finalidade de burlar a sua responsabilidade, ele fraudou o conteúdo do relatório de gestão fiscal, né? Eu acho que aí teríamos elementos para entender que ele agiu de má fé ou de uma forma negligente. Mas eu vejo como situações diferentes. E repito, estou aqui aberto a gente discutir, a gente evoluir, né? A gente amadurecer esse tema na Corte de Contas, né? Para trazer um entendimento que seja o mais justo possível para todos. Eu confesso que eu fiz uma pesquisa, fiz uma pesquisa em outros tribunais, né? E verifiquei que eles têm considerado muito o elemento subjetivo para fins de rejeição, de utilização desse elemento para rejeição das contas de governo, né? Quando há uma caracterização da boa-fé, pode ser resolvido com base na expedição de recomendações, de ressalvas, né? Mas não seria suficiente, meu ver, e nessas decisões que eu busquei pesquisar, para trazer um opinativo pela rejeição das contas.
deveria entrar como. Tá. A Estela quer fazer uma colocação. Como causa de rejeição das contas, por si só. Só para a gente debater esse ponto específico, vou pedir, Vênia, para que eu possa trazer alguns argumentos, né? E pode ficar parecendo que eu estou defendendo a todo custo, mas para a gente refletir, se for o caso, eu mudo meu entendimento para acolher, né? Vossa Excelência mencionou que o gestor ele tem o dever de analisar os relatórios de gestão fiscal e, constatando, ele tem o dever de adequar nos dois quadrimestres subsequentes, né? Daí eu concordo. E volta ao argumento que eu mencionei, né? Se esse relatório de gestão fiscal ele não foi elaborado pela prefeitura, né? Pela prefeitura na época, a gente tem uma grave violação ao ordenamento jurídico, a gente tem uma grave violação à lei de responsabilidade fiscal, mas a gente não tem elementos para fazer uma análise completa das circunstâncias que levaram ele a manter, se foi o caso também, a extrapolação daquele limite, né? Concorda comigo ou não? Mas a gente não está esquecendo, a gente está dizendo, ó, não tenho condições de fazer essa análise, porque na época o relatório de gestão fiscal não foi elaborado. Eu estou só citando aí como uma suposição. Concordo, concordo. E a gente está reprovando com base nisso. Com base nisso. Tá, ok. Certo. Fazer um comentário em relação a essa última que está sendo discutida aí. Eu, na verdade, eu vou falar alguns pontos, não vou falar de três. Com relação a isso, no caso, como o gestor deu causa de comunicação ao fato do tribunal não conseguir apurar de forma objetiva se ele cumpriu ou não Se ele tinha consciência ou não. então, ele deu causa de não ter enviado o documento, de não ter elaborado, de fato, não comprando